Alô, alô a toda a gente que está aí desse lado, sejam muito bem-vindos a mais um Somos Infinitos e hoje eu vou-vos trazer aqui de uma forma mais detalhada e mais descritiva porque é que eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Na verdade acordo todos os dias às 4h30, mas às 5 da manhã são a principal hora em que eu começo ou que eu entro na minha bolha de práticas e rituais que impulsionam e transformam o meu dia e, na verdade, transformaram a minha vida. Porque isto não é apenas uma questão de disciplina para mim, isto é sobre a minha verdade, é sobre seguir a minha verdade. Quando eu escolho iniciar o meu dia às 5 da manhã, eu escolho centrar-me, eu escolho ouvir o meu coração longe do ruído da cidade ou do ruído do mundo e da sociedade. Eu escolho o meu desenvolvimento pessoal. E atenção, eu tenho aqui uma observação que eu acho que é muito importante, que é esta onda das 5 da manhã, este ritual, esta prática, este método que eu tanto aplico no meu dia-a-dia, é uma alavanca em determinadas fases da nossa vida. O que não significa necessariamente que devemos aplicar isto o resto da nossa vida permanentemente. Isto é uma ferramenta que me está a ajudar e muito nesta fase de vida, mas talvez não me ajude daqui a 5 anos ou menos. E, portanto, também é importante saber ouvir-nos e perceber e compreender se efetivamente isto é uma ferramenta que alavanca a nossa vida e o nosso dia-a-dia. Neste momento da minha vida porque cria estrutura, espaço mental, emocional, clareza mental, foco, atenção, concentração, para eu poder impulsionar tudo aquilo que sonho e visualizo, mas se calhar daqui a uns tempos não fará sentido algum e, portanto, acho que é muito importante deixar esta mensagem. No fundo e neste momento, acordar cedo é a minha declaração de compromisso comigo mesma, com o meu crescimento, com a minha missão de viver de forma autêntica e em verdade comigo. Então, bora lá antes de mais perceber quais é que são os benefícios de estabelecer esta rotina na vossa vida. Ponto número 1, melhora a produtividade. As pessoas que acordam cedo geralmente têm mais tempo para planear o dia, o que contribui para uma melhor gestão de tempo e produtividade. Por exemplo, um estudo na Universidade do Texas mostrou-nos que os alunos mais matinais, os early birds, tinham em média notas superiores aos alunos mais noturnos. Outra coisa muito, muito importante, há imensos benefícios para a nossa saúde mental. Manter um ritmo circadiano regular ao acordar cedo ajuda a reduzir o risco de depressão e ansiedade, já que a exposição à luz natural logo pela manhã ajuda a regular os níveis de cortisol e melhora bastante o humor. Outra coisa, acordar cedo melhora bastante o nosso desempenho cognitivo. Para quem acorda cedo, sabe e sente esta melhoria de desempenho cognitivo. Quando acordamos mais cedo e temos este tempo de organização emocional, mental e até física, sentimos uma maior clareza mental e um maior desempenho em tarefas cognitivas. Pois é, acordar cedo também nos ajuda e muito a manter uma rotina saudável. As pessoas que acordam cedo tendem a ter rotinas mais estáveis, abrindo espaço para manterem práticas saudáveis, tal como o exercício físico e manter também uma alimentação mais equilibrada. Acordar cedo também tem muitos benefícios para a redução do stress, já que acordar com tempo ajuda-nos a não entrar naquela correria da manhã e a iniciar o dia de uma forma mais tranquila e mais calma. Como sabem, eu acordo às 5 da manhã porque é altamente impactante e transformador na minha vida. Mas também há imensas pessoas que eu sigo e admiro que mantêm este tipo de rotinas. Por exemplo, a Oprah, que é uma grande inspiração para mim, ela fala muito sobre a importância de manter esta rotina na sua vida, de acordar cedo, de começar o dia com calma, de fazer a sua caminhada, a sua meditação, de beber o seu chá e iniciar o dia com uma maior clareza mental. Também, por exemplo, o Tim Cook, o CEO da Apple, uma grande inspiração para mim também, ele acorda todos os dias às 4h30 da manhã
para ter tempo para se organizar mentalmente e emocionalmente, tendo em conta que o dia dele é repleto de compromissos, de caos no fundo, não é? Imagina a responsabilidade que aquele homem tem. Quando eu vejo líderes que eu admiro a seguir esta rotina, eu sinto-me muito menos sozinha, porque na verdade este método de vida é uma estratégia de sucesso, uma forma de nos aproximarmos da nossa versão mais forte, mais consciente e focada. Bora lá então, eu agora vou-vos explicar um bocadinho como é que é a minha rotina de uma forma muito mais detalhada, mas é muito importante que vocês percebam que eu não faço tudo isto numa manhã, ok? Eu vou alternando diariamente para tornar a minha rotina o menos monótona possível, o menos boring. Eu gosto de tornar a minha vida dinâmica, com estímulos diferentes, com coisas que me façam pensar e expandir a mente e a consciência. E, portanto, eu sou uma grande fã da repetição. A repetição, para mim, é uma forma de meditação, mas também há o lado negativo da repetição, que eu às vezes torno-me tão repetitiva que parece que às vezes me fecho muito ao mundo e, portanto, eu tento criar nas minhas rotinas alguma diversidade para me fazer pensar em coisas diferentes, para me fazer questionar e para me levar para outros sítios. No fundo é um bocadinho isso. Então, a primeira coisa que eu vos vou falar é do silêncio, porque eu acho que o silêncio intencional é o ponto de partida de um dia de clareza. Num mundo que está em constante bombardeamento de ruído, entretenimento, estímulos, informação, conhecimento, opiniões, torna-se muito desafiante nós nos centrarmos e conectarmos a quem realmente somos, à nossa autenticidade e à nossa verdade, à nossa essência, no fundo. É que o silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença de paz. E muitas vezes é muito difícil encontrar paz, tranquilidade e harmonia nos nossos dias. Às 5 da manhã é muito mais fácil, porque primeiro a maior parte do mundo está a dormir. Estamos longe das responsabilidades, offline do telefone, porque é muito, 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 muito raro que alguém nos ligue a essa hora, ou que nos envie mensagens, ou que recebamos e-mails. E então esse silêncio voluntário, esse silêncio intencional, traz-nos uma conexão com quem nós realmente somos, uma conexão com o nosso coração. Antes de o dia começar e antes de me dizerem quem eu devo ser, eu tenho que saber quem sou, porque de outra forma eu vou ser arrastada pelo dia. Eu digo eu no meu caso porque é isso que me acontece, na verdade. Mas é muito visto. O silêncio é muito importante. Na verdade, eu acho que o silêncio é a linguagem do universo, não é? Aliás, há uma frase que eu amo, que é I close my eyes in order to see. E eu sinto muito isto. Outra coisa que eu faço bastante, como sabem, estão fartos de saber isto, é ler. A leitura matinal é nutrição mental. Quando escolhes começar o dia com conteúdos que expandem a tua mente, estás a plantar sementes para um crescimento contínuo. Não se trata apenas de absorver conhecimento. Trata-se de nos confrontarmos com ideias que desafiem as nossas crenças, que nos façam ir mais longe. Há uma sensação que eu tenho quando estou a ler, desde pequena, quando eu estou a ler determinado tipo de coisas mais inspiracionais ou quotes. Eu por acaso lembro-me que desde que tenho telemóvel e que tenho internet no telemóvel, portanto, sei lá, desde os meus 16 anos deve ser a altura do Nokia 3310. Desde que tenho um iPhone na mão, há uma sensação que eu sempre amei, que me faz mesmo esquecer o tempo, que é ler quotes de livros, tipo ir à internet e procurar tipo, quais são os 10 melhores quotes do livro A Insustentável Leveza do Ser. É um exemplo, pronto. E há qualquer coisa dentro de mim que entra numa viagem brutal. E eu acho que a leitura dá-nos tanta coisa, enriquece-nos tanto, traz-nos inspiração, move-nos, traz-nos validação sobre aquilo que sentimos, faz-nos desenvolver ideias, questionar crenças,
faz-nos conhecer o mundo, leva-nos a viajar. Leva-nos a viajar na mente e na psique de quem o escreveu. Leva-nos a conhecer mais sobre nós. Eu acho que é um processo de autoconhecimento lindíssimo. Eu sou apaixonada, como sabem. Outra prática que eu cultivo há bastantes anos já, há 10 anos, que são as afirmações. Palavras de afirmação. As afirmações não são só palavras positivas, são declarações conscientes de quem queres ser e de tudo o que queres materializar. Quando verbalizas as palavras com confiança, estás a reprogramar a tua mente para acreditar no teu potencial. Pessoalmente, eu acho que esta prática é das formas mais tangíveis de eu reprogramar o meu subconsciente. É um bocado chata, porque é super repetitiva e no início, pelo menos eu no início sinto-me um bocado ridícula a fazer. Eu já falei disto imensas vezes, mas eu lembro perfeitamente da primeira prática de afirmação que eu introduzi na minha vida, em que eu sentia-me mesmo muito a mal comigo, mesmo muito a mal. Nessa altura, uma falta de autoestima brutal, uma agressividade comigo mesma também enorme, mas sim, havia uma vontade enorme de me resgatar. E eu lembro-me que escrevi no espelho da casa de banho I love myself. E repetia isto todos os dias, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, sim, tipo 3 vezes seguidas. I love myself, I love myself, I love myself. E escrevi em inglês porque achei que era mais bonito do que eu amo-me, eu amo-me, eu amo-me. Então, a verdade é que no início senti-me completamente ridícula. Mas, muito honestamente, passado um mês e pouco, eu comecei a sentir no meu corpo esta compaixão comigo mesma. Eu comecei a sentir que realmente eu estava a caminhar nessa direção. E havia algo no meu subconsciente que tinha mudado. Quando nós trazemos estas palavras de afirmação todos os dias para o nosso dia, todas as nossas ações que vêm depois desta prática aproximam-se um bocadinho mais da pessoa que nós nos queremos tornar. Inconscientemente, tudo o que fazemos a seguir leva-nos para mais próximos da versão que queremos alcançar. Outra prática que eu adoro é a visualização. A visualização, no fundo, é o processo de construires na tua mente a realidade que queres viver. Ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, este exercício não é só sobre visualizar o futuro e sonhar. Este exercício é muito mais sobre sentir de forma vívida a versão que nós queremos alcançar. Um exemplo também mais prático. Imaginemos que eu quero alcançar abundância na minha vida, no futuro. É crucial que eu sinta abundância no momento presente. E como é que eu cultivo abundância no meu dia-a-dia? Cultivar abundância no momento presente é rodear-me de amigos, de sorrisos, de família, de abraços, de natureza. A natureza é tão abundante, de mar. Um exemplo também muito pessoal, que é, eu quando chego à casa da minha mãe, eu abro o frigorífico e ela tem sempre o frigorífico super abundante de fruta, por exemplo. E portanto, eu sei qual é a sensação de abrir o frigorífico dela, de chegar à casa dela. Eu sinto tanta abundância em amor, em sorrisos, em abraços, em fruta. E então, trazer essa sensação para o momento presente diariamente é uma forma de cultivar abundância todos os dias da minha vida. Abundância para mim também é ter a casa cheia de livros. E há muitas vezes que eu me sento no sofá e fico só a olhar à minha volta. E esse olhar é um olhar de coração cheio, de paixão, de abundância. Eu quando olho para a minha sala e para a minha biblioteca enorme, eu sinto abundância. Isso também é uma emoção, uma memória emocional que eu coleto para trazer para o meu dia-a-dia. E, portanto, fazer práticas de visualização desta maneira em que trazemos de forma vívida a sensação, o sabor, o cheiro, o som, diariamente, consistentemente para a nossa vida,
esse para mim é o verdadeiro segredo para cultivarmos mais. Ao fazer isto diariamente, conectamos com o nosso verdadeiro propósito e por isso encontramos motivação para agir de forma consistente. Outra prática que eu trago, e esta eu posso dizer diariamente, o ato de escrever. A escrita é um ato de introspeção e criação. Eu acho que quando escrevo e ao traduzir em palavras aquilo que penso e sinto, eu ganho uma clareza muito maior sobre quem sou e para onde quero ir. Eu acho que as coisas ganham outra profundidade. Nós conseguimos perceber a dinâmica da nossa mente. E quando colocamos isso no papel, acontecem duas coisas. A primeira é que eu acho que há uma descarga energética e emocional. Ou seja, toda aquela tensão e preocupação e agitação e inquietude mental que muitas vezes acordamos assim, não é? Preocupações e desafios que estejamos a viver. Quando passamos isso para o papel, eu acho que há essa descarga, há um alívio. E o segundo benefício, eu acho que é quando traduzimos os nossos pensamentos para o papel, ganhamos consciência daquilo que se passa aqui dentro e conseguimos observar padrões de comportamento e de pensamento e emocionais também que não conseguimos observar de outra forma. Principalmente se tivermos um diário em que escrevemos todos os dias, ao relermos nós conseguimos encontrar padrões de comportamento. Nós conseguimos ver feridas que temos, onde é que dói tanto. É muito interessante o ato de escrever. A escrita permite-nos processar experiências, identificar padrões de comportamento e encontrar novas formas de melhorar. Outra prática que não falha, e esta acontece todos os dias da minha vida, adivinhem qual é? É o exercício físico. Seja ir ao ginásio para treinar, seja ir correr, ou apenas uma caminhada. Para mim, o exercício físico é a faísca que desperta não só o corpo físico, mas também o mental. Quando te movimentas cedinho, de manhã, ao acordar, estás a libertar uma onda de energia que te prepara para enfrentar o dia com vitalidade e determinação. No fundo, o exercício transforma-se num catalisador de clareza, foco e bem-estar. Ok, deixo-vos aqui 6 práticas. Já têm muito que fazer às 5 da manhã, mas são 6 práticas simples, mas bastante profundas. Isto impacta verdadeiramente a nossa vida, isto transforma-nos. O ideal mesmo é ficarmos dentro dessa nossa bolha há algum tempo, cultivarmos um mundo que queremos viver. Ficarmos lá, passarmos lá algum tempo com a nossa criança interior, trazê-la para o pé de nós, é super importante. Ok, uma coisa muito importante, eu não aconselho ninguém a começar a acordar às 5 da manhã, da noite para o dia. Não comecei logo a acordar às 5 da manhã, eu fui reduzindo gradualmente a hora em que acordava e reduzindo também gradualmente o horário em que me deitava, ou seja, começar a deitar-me cada vez mais cedo e acordar cada vez mais cedo. Senão torna-se bastante agressivo para o corpo e desistimos. Então eu vou-vos deixar aqui algumas dicas para implementar este tipo de rotinas. Atenção, eu falo aqui das 5 da manhã, mas não precisa de ser às 5 da manhã. Eu acho que é importante acompanharmos o ritmo da natureza e do universo. Ou seja, o nosso ritmo circadiano acompanha o ritmo circadiano da natureza. E eu acho que isso é super importante para vivermos de uma forma muito mais regulada e muito mais centrada. De qualquer das formas, eu vou-vos deixar aqui algumas dicas que podem ajudar, porque não só deixar-vos dicas, mas também partilhar convosco os meus maiores desafios e como superá-los. Em primeiro lugar, eu acho que é super importante ajustar gradualmente a hora de deitar. Há muita gente que me pergunta qual é o segredo para acordar tão cedo. Eu acho que o principal segredo é deitar-se cedo. No entanto, a mudança repentina de horários pode prejudicar o nosso ritmo circadiano e pode até criar alguns distúrbios de sono. E, portanto, para isto não acontecer, é super importante que o nosso corpo tenha tempo para se ir adaptando e ajustando à nossa nova rotina. Então, o primeiro conselho é ajustar gradualmente os nossos horários. Não precisa de ser tudo logo de uma vez. Não precisamos de nos começar a deitar às 9 da noite e acordar às 4h30 do dia para o outro. Não, mas gradualmente ir reduzindo.
a meia hora, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 45, e ao longo do tempo irmos fazendo essas alterações. Outra dica que eu acho que é super importante, que é o nosso ritual de sono. É crucial nós começarmos a recolhermos à medida que o nosso dia for terminando e ir baixando os nossos níveis de cortisol, porque se temos níveis altos de cortisol também impede a libertação de melatonina, que é a hormona do sono. Então é mesmo crucial baixarmos os níveis de cortisol no corpo e entrarmos num estado de relaxamento gradual. Eu confesso que para mim às vezes é difícil porque a minha mente está sempre a bombar. E principalmente se eu vou correr ou treinar ao final do dia, que não é comum, mas acontece, ou quando faço muito exercício, eu tenho alguma dificuldade a baixar os níveis de cortisol. Algumas sugestões: fazer assim um ritual em que bebemos um chá, ouvimos uma música calma, não há ecrãs de telemóvel, não há televisões. A prática de uma rotina de relaxamento antes de dormir reduz bastante os níveis de cortisol no corpo, o que liberta bastante mais melatonina e o que nos faz ter um sono de qualidade. É super importante ter um sono de qualidade, sono profundo e estado REM, porque são estados essenciais para a consolidação da memória e para o processamento emocional. Portanto, estão a ver aqueles dias em que acordamos e sentimos que nem dormimos e depois ficamos irritados o dia inteiro e qualquer coisinha é motivo para haver assim um estado reativo meio agressivo. Eu estou a falar de mim, obviamente. Mas eu quando não durmo bem, tem um impacto super profundo no meu dia. Eu tento não tomar decisões importantes em noites em que não durmo bem. O tema do sono é um tema na minha vida e, portanto, eu sinto muito esta disparidade, tipo as noites em que durmo bem ou as noites em que não durmo bem, tipo a minha performance a nível cognitivo e emocional, tipo o processamento de emoções, as minhas feridas emocionais ficam super sensíveis, enfim, isto é um mundo. E já que falo na qualidade do sono, eu uso uma pulseira, que é esta pulseira, a Whoop, que me ajudou bastante a compreender os meus estados de sono, tanto o estado de REM, como o estado de sono profundo, como o estado de sono leve. E eu acho que esta pulseira, esta banda, ajuda-me no fundo a perceber os meus limites de esforço, de sono, de recuperação. E agir é tipo um jogo, não é? Tipo, hoje vou tentar atingir estes números que o UP me disse para viver de uma forma mais saudável, no fundo é isso. Caso tenham interesse em obter esta pulseira, eu vou deixar aqui o link. Está bem, porque se adquirirem a pulseira através deste link, tem a oferta de 1 mês grátis. Eu acho que vale muito, muito a pena. Eu sou fã. Portanto, fica a dica. Outra coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos e que é super importante, que é a necessidade de criar um motivo forte para nos levantarmos da cama. Isto para mim é das coisas mais importantes da vida. Encontrar significado e propósito nos meus dias e na minha vida, eu acho que é aquilo que me vai manter num estado de contentamento estável ao longo da vida. Ter um motivo forte para nos levantarmos da cama liberta altos níveis de dopamina, que no fundo é uma hormona que nos motiva a realizar tarefas. E por isso a motivação está intimamente ligada com os nossos estados neuroquímicos. E o que eu quero dizer com isto é que fazer algo que amas ao acordar aumenta a probabilidade de te manteres fiel ao hábito que estás a criar. Outra dica, a exposição à luz natural solar, que no fundo é a ciência por trás da regulação do nosso ritmo circadiano. Ou seja, a exposição matinal ao sol suprime os nossos níveis de melatonina e aumenta os nossos níveis de serotonina, uma hormona que contribui para o bom humor e que melhora também a nossa sensação de bem-estar. Portanto, o sol é uma tecnologia. É uma alta tecnologia. Assim, não precisa de estar sol, na verdade, é luz solar. Por exemplo, a prática de light therapy é utilizada em países com menor exposição solar para combater a depressão sazonal e melhorar o ritmo circadiano. Outra dica, não sei se vocês vão adorar esta, que é evitar a função de snooze no telemóvel, ou seja, adiar o alarme constantemente. Mas esta tentação de adiar o despertador constantemente tem uma explicação biológica, porque quando nós interrompemos o nosso sono, o nosso cérebro tenta reentrar novamente num estado de sono profundo. E por isso é que é tão tentador mergulhar outra vez naquele limbo de sono ideal. Só que o problema é que a fase inicial de sono profundo
causa muito mais cansaço quando é interrompido, ou seja, quando acordas em estado de sono profundo. Vocês já devem ter sentido aquela sensação de, tipo, às vezes acordas em determinadas alturas e estás super cansada e molengona e mole, mas depois há alturas em que acordas e estás muito mais enérgica. Isto tem a ver com os ciclos de sono. E quando acordamos no início de um estado de sono profundo, a sensação de cansaço é muito maior. E no fundo isto pode prejudicar a nossa clareza mental e o nosso desempenho cognitivo. Portanto, resistam a essa tentação. Por acaso, para mim é muito fácil. Eu nunca ponho snooze. Mas conheço muita gente que põe. Outra dica que eu tenho para vocês é manter a consistência e evitar o jet lag social. Já ouviram falar de jet lag social? No fundo é aquilo que acontece quando durante a semana temos horários e rotinas muito consistentes e depois ao fim de semana os nossos horários se desorganizam totalmente, ou porque vamos sair à noite, porque acordamos mais tarde, porque tivemos um jantar que se prolongou. Então, no fundo, por exemplo, aquilo que eu faço é, eu mantenho exatamente os mesmos horários ao fim de semana. Obviamente que eu não deixo de ir jantar com amigos, eu não deixo de fazer os meus programas sociais. Por acaso, durante a semana evito ao máximo, é raro, mas ao fim de semana sim. E é claro que há margem para acordar tarde e tudo mais, não é? Também não estamos na tropa. Mas aqui a questão é evitar uma grande desestrutura a nível de horários, ou seja, se for para acordar mais tarde, pelo menos entre 30 a 60 minutos mais tarde, não mais do que isso, porque depois confunde aqui o nosso ritmo e desordena um bocadinho aqui a nossa forma de organizar a vida. A vida cá fora e a vida cá dentro. Então, pronto, por experiência própria é muito isso que eu faço. Eu ao fim de semana, sim, há dias em que acordo mais tarde, sim, há dias em que me deito mais tarde, mas independentemente de tudo, eu acordo sempre cedo. No fundo é isso. Portanto, para evitar estes efeitos de jet lag social, tenta manter o horário de despertar constante, mesmo aos fins de semana, permitindo pequenas variações entre 30 a 60 minutos. Outra dica, jantar cedo e evitar a alimentação noturna, aqueles ataques ao frigorífico às 10 ou 11 da noite, porque primeiro o comer tarde está associado à redução dos níveis de melatonina e aumento dos níveis de glicose, o que pode interferir com a capacidade de adormecer e com a qualidade de sono. Portanto, o meu conselho, planeia refeições leves e ricas nutricionalmente, que promovem os estados de relaxamento. Por exemplo, os alimentos com magnésio, as nozes e as sementes, e também eu tomo suplementos de magnésio antes de dormir também. E também alimentos ricos em triptofano, tipo bananas e aveia, que ajudam na produção de melatonina. Outra dica, paciência e consistência com a curva de aprendizagem do hábito. Criar um novo hábito, como acordar cedo, requer muita paciência e resiliência. Também requer muito tempo. Há uma frase que eu amo e que talvez vocês já conheçam, que é: o dia em que plantamos a semente não é o dia em que colhemos o fruto. E irmos com este mindset é muito importante. É talvez das coisas mais importantes ao longo deste processo. Nós, na geração em que vivemos, estamos muito habituados a ter resultados imediatos. Remédios para tudo. Mas efetivamente eu sou da opinião de que o caminho até casa leva muito tempo. É preciso muita paciência. Há muitos desafios e eu já vos vou falar agora de uma forma muito breve sobre eles, todos os desafios que eu encontrei ao longo deste processo. E nada é imediato. De acordo com um estudo do European Journal of Social Psychology, nós levamos em média 66 dias para que um hábito se torne automático. No fundo, a chave é manter a consistência e ajustar a tua rotina conforme o necessário para ires de encontro ao teu próprio ritmo e para respeitares os teus limites. Se passares os teus limites e se fores mais depressa com o teu próprio ritmo, a probabilidade de desistires é enorme. Isto é tudo muito bonito, mas construir este estilo de vida não é fácil e eu encontrei muitos desafios reais e tangíveis ao longo deste processo e eu quero partilhá-los convosco para que vocês tenham consciência de quais é que são as dificuldades e também como superá-las. Tudo o que eu vos posso deixar é um bocadinho da minha experiência e partilhar convosco como é que eu superei e vou superando diariamente muitos dos desafios que vou encontrando.
Portanto, bora lá. Por exemplo, a privação de sono e o cansaço acumulado. No início é muito tentador continuar a querer manter o nosso ritmo social e acordar cedo. Isto não funciona, porque isto resulta numa acumulação de cansaço ao longo dos dias e depois faz com que nós simplesmente nos fartemos. Eu pessoalmente senti isso na pele, quando de manhã eu tinha um pico de energia, mas a partir ali das 4 da tarde eu sentia um cansaço enorme que às tantas se tornava insuportável. A solução foi ajustar gradualmente a minha hora de deitar, mesmo que isso significasse dizer que não a 80% dos meus eventos sociais. No fundo, o sono tornou-se uma prioridade real na minha vida. Outro grande desafio é a resistência social e cultural. Porquê? Porque a nossa sociedade não está preparada para esta rotina. A maioria das pessoas deita-se tarde e acordar cedo significa abdicar da maioria das interações sociais. E lidar com isso pode ser frustrante porque parece que estás sempre a perder os encontros com os amigos, os jantares, as saídas. Há assim uma espécie de FOMO, Fear of Missing Out. É uma sensação real de isolamento que podes começar a sentir à medida que vais consolidando esta rotina na tua vida. Eu lembro-me de várias vezes, aliás, ainda acontece hoje em dia, de recusar jantares ou saídas à noite porque sabia que isso ia prejudicar o meu sono. Ao mesmo tempo, sentia que me estava a afastar de algumas pessoas. Para lidar com isso, o que é que eu fiz? Comecei a comunicar melhor a importância desta rotina na minha vida e comecei a agendar este tipo de programas mais ao fim de semana, principalmente tomar pequenos almoços com amigos, fazer programas durante o dia e na verdade é brutal, eu adoro pequenos almoços com amigos, adoro ir fazer trilhos para Sintra, adoro ir andar de bicicleta com amigos e portanto as coisas foram-se ajustando, mas ao início sim, eu acho que a sensação de isolamento é sempre presente, na verdade. Acho que só aprendes a dançar com isso. Mas pronto, é o que é. Outro desafio é a falta de motivação em dias difíceis. Porque há dias em que simplesmente não nos apetece levantar da cama. Isto não é assim. Ou porque está frio, ou porque estamos mais cansados, ou porque estamos emocionalmente mais em baixo. E portanto nesses dias a ideia de acordar às 5 da manhã parece mesmo uma tortura. Por exemplo, não há muito tempo eu tive uma noite em que tive acordada a noite toda, tive uma insónia. Segundo o UP eu dormi 57 minutos. E nesses dias torna-se muito difícil não só levantar-nos da cama como também encarar o dia inteiro, não é? Principalmente nestes dias, esta rotina faz toda a diferença, muda tudo. E portanto, quando o despertador toca, eu normalmente, a maioria das vezes, 90% dos dias eu acordo sem despertador, ou seja, eu acordo sempre antes do despertador tocar. Mas pronto, nestes dias o despertador toca e eu levanto-me imediatamente sem pensar. Depois recompenso-me com um ritual agradável, como beber um chá e ouvir uma música que eu goste, ir tomar um pequeno almoço a um sítio que eu gosto, ir beber um café a um café que eu adoro. Portanto, este tipo de recompensas que aquecem aqui o coração, depois deixam-me muito mais alegre. E na verdade isto muda mesmo o meu dia, principalmente quando tenho insónias. Outro mega desafio que é o impacto na vida social e pessoal, porque esta rotina pode colidir com o tempo de qualidade que passamos com os outros. Por exemplo, se a tua família ou parceiro ou parceira têm rotinas mais noturnas, podes sentir que estás a perder momentos de conexão em ires para a cama mais cedo. E esta falta de sintonia com o ritmo dos outros pode criar alguns desafios emocionais. Pronto, e houve mesmo momentos em que senti que estava a perder momentos de qualidade, principalmente com a minha família e com os meus amigos, com o meu círculo próximo, e portanto tornei-me muito mais flexível com a minha rotina, em que, também, ou seja, não há mal, não é? Em um dia da semana deitar-me mais tarde e acordar mais tarde. Portanto, a questão não é esta, a questão é o que é que tu fazes no resto do tempo, porque se tiveres uma rotina em que 80% do tempo vais de encontro àquilo que defines para ti mesmo, nada vai mudar, aliás, pelo contrário, só te vai enriquecer muito mais a vida, estes momentos de conexão
com a tua família e com os amigos, que eu acho que isto é uma necessidade primária, não é? A conexão com os outros, com o mundo que nos rodeia. E isto também é perigoso, não é? Porque esta rotina às vezes é desafiante encontrar aqui este equilíbrio, esta dança em que mantemos este nosso centro e ao mesmo tempo estamos conectados com o mundo lá fora. Mas eu acho que isto com a experiência se apanha. Eu apanhei passado algum tempo, mas acho que nós ganhamos depois um certo domínio sobre os nossos dias e depois isto não é difícil de aplicar. Outro desafio que eu senti bastante ao início, que é o ajuste do meu corpo ao meu novo ritmo. O nosso corpo precisa de tempo para se adaptar a este novo ritmo e nem sempre vai correr bem nas primeiras semanas, ok? É normal sentires sono a horas diferentes, fome a horas estranhas, algumas alterações de humor enquanto o corpo se tenta adaptar. Por isso é que é tão importante fazer estas alterações de forma gradual e progressiva, porque quanto maior o choque, maior as alterações de humor, maior confusão, fome em horas que não é suposto, sono em horas que não é suposto. Daí a importância de ser um processo lento e gradual. Por exemplo, eu no início notava que eu tinha fome muito cedo, às 10 da manhã já me apetecia almoçar. Então optei por alterar um bocadinho a minha rotina, de um pequeno almoço ser um pequeno almoço mais completo. Fazer esse tipo de ajustes. Eu acho que não há nada como a experiência e como ir vivendo as coisas, mas acima de tudo ouvindo o nosso corpo. Nós somos o nosso próprio guru. Nós sabemos muito mais sobre nós do que os outros. É parar e ouvir, escutar. Depois há outro desafio que eu encontrei e encontro às vezes, que é a pressão para ser produtiva. Quando nós decidimos viver este estilo de vida, parece que há uma pressão para ser produtiva. Logo às 5 da manhã tenho que fazer alguma coisa produtiva, senão acontece alguma coisa. Mas não, eu também aprendi a ser mais compassiva comigo. Há dias em que não apetece fazer nada disto que eu disse. E está tudo certo em só ouvir um chá, beber um chá, ouvir uma música, fazer uma caminhada curta pela manhã, ir só ver o nascer do sol. É importante também estar bem e não fazer nada. E isto ainda é um desafio para mim, mas respeitar o nosso ritmo. Há dias em que não apetece e está tudo bem. Pois é, estes desafios são bem reais e fazem parte do processo de implementação de uma nova rotina. Eu acho que o importante é reconhecer que cada obstáculo faz parte do caminho e com pequenas alterações e paciência é possível ultrapassá-los e fazer com que esta rotina seja uma parte significativa da tua vida. Pois é, eu acho que não há fórmulas para a vida, eu acho que não há uma fórmula para toda a gente, somos todos muito diferentes, mas eu acredito que há pessoas que ressoam connosco. Há pessoas cuja mensagem ressoa com a nossa e que nos passam alguns insights que podem estar em sintonia com aquilo que é a nossa visão da vida, com o nosso estilo de vida e, portanto, eu não aconselho ninguém, enfim, há muitos livros, há o Clube das 5 da manhã, há as Manhãs Milagrosas, há os Hábitos Atómicos, agora estou-me a esquecer, mas há uma série deles, na verdade. Mas a ideia aqui é dizer-vos que não é suposto fazermos tudo o que os livros dizem. É suposto bebermos aquilo e experienciarmos e percebermos o que é que fica aqui dentro. Porque o que fica aqui dentro é aquilo que vamos manter de forma sustentável ao longo da vida. Tudo isto que eu faço, as rotinas que eu tenho, às 5 da manhã, o levantar cedo, tudo isto acontece porque isto me liga à minha verdadeira essência, porque isto faz com que eu ouça a voz do meu coração. É do senso comum que ninguém gosta de se levantar cedo, mas toda a gente gosta da forma como se sente depois de se levantar cedo. É a mesma coisa com o exercício físico. Ninguém adora estar ali no ginásio a puxar ferro, mas toda a gente adora a forma como se sente a seguir. Toda a gente aprecia o bem-estar gerado pelo exercício físico. E a verdade é que o sucesso exterior é um reflexo direto do teu sucesso interior. Ou seja, o sucesso exterior é um reflexo direto do teu crescimento interior. E por isso, cada dia em que acordas é uma oportunidade para moldares a tua vida como tu queres. E é muito isto. Quando eu estou aqui a falar sobre a minha rotina e o meu estilo de vida,
é importantíssimo que isto esteja interligado com uma visão de quem eu quero ser. Ou seja, isto não tem a ver com emagrecer, isto não tem a ver com ter abdominais, isto não tem a ver com ler o número máximo de palavras por minuto. Não, isto tem a ver com eu querer ser uma pessoa saudável e enérgica e capaz de me mover a vida inteira. Isto tem a ver com a minha vontade de me manter uma pessoa apaixonada pelo mundo, pela vida, pela literatura, pelo autoconhecimento, pela evolução humana, a vida inteira. Isto tem a ver com uma vontade imensa de descobrir quem eu sou e de libertar a minha autenticidade. E, portanto, todas estas rotinas é importantíssimo que estejam interligadas com um propósito maior, com um propósito que nos transcenda, um propósito tão grande que nos faz levantar da cama mesmo nos dias em que não nos apetece. Esse propósito tem de ser maior do que nós. E isto é a força da vida, isto é a força da evolução, isto é a força do autoconhecimento. O que me move a criar uma rotina das 5 da manhã não é querer fazer uma maratona, não é ter um pace mais rápido, não é ter abdominais, não é ler o máximo de livros por ano. É saber que nós temos a capacidade de mudar o mundo quando mudamos o nosso mundo. Nós temos a capacidade de transformar, de dar a mão ao outro, de inspirar. Nós temos a capacidade de atingir estados de consciência alterados através do estado puro de amor. E tudo isto tem a ver com o amor. O amor próprio, o amor ao outro, o amor à vida, à consciência, ao mundo, ao universo, à natureza. E, portanto, esta rotina das 5 da manhã está intimamente ligada a um propósito maior. E só para finalizar, eu queria vos deixar aqui um excerto de um texto do livro As Manhãs Milagrosas, que eu acho maravilhoso para terminar este episódio, que é: sempre que escolhe o caminho mais fácil ao invés de fazer o que está certo, está a delinear a sua identidade ou, por outras palavras, a tornar-se o tipo de pessoa que faz o que é mais fácil em vez de se dar ao trabalho de fazer o que deve ser feito. Quando opta por fazer o que está certo e honra os seus compromissos, particularmente nos momentos em que não lhe apetece, está a desenvolver a extraordinária disciplina que necessita de implementar para poder criar resultados extraordinários na sua vida. E, portanto, eu acho que tem muito a ver com isto. É importante fazermos o que tem que ser feito e não optar pelo caminho mais fácil. Se gostaste deste conteúdo e queres saber mais insights sobre como viver a vida com maior propósito e significado, subscreve o meu canal de YouTube e deixa nos comentários as tuas dúvidas, opiniões, insights que eu quero ler e estou desejosa de saber. E claro, segue-me nas redes sociais para mais inspiração e conteúdos de desenvolvimento pessoal. Até breve!